Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar a segunda parte do curso de Cálculo 2, que consiste no estudo de funções de mais de uma variável, né? Iniciamos então falando das funções de duas variáveis, né? Então seja D contido em R2, uma função que associa cada par x e y a um número denotado por f de x, y real é denominada função de duas variáveis. Então, você tem o domínio, que está contido no R2, que é uma parte do R2, é uma região plana, e essa função, ela associa a cada ponto desse domínio um valor a um número real. E aí, de maneira geral, nós representamos, ou nós temos como representar essas funções graficamente através do R3, em que o domínio está contido no plano XY e o valor da função está associado ao eixo Z. Vamos a alguns exemplos, né? Seja f uma função de duas variáveis a valores reais dado por f de xy igual a x mais y sobre x menos y. Então, de cara, quando nós falamos em domínio da função, vamos entender o domínio como conjunto mais amplo para o qual a função funciona, e se não foi mencionada nenhuma condição adicional, para que esse número real exista, é necessário que x menos y seja diferente de zero, já que uma fração não pode ter denominador igual a zero, né? Então, o domínio dessa função é tal que, se x menos y é diferente de zero, x é diferente de y. Vamos agora ao segundo exemplo. Represente graficamente o domínio da função f dada por f de xy igual a raiz de y menos x mais raiz de 1 menos y. Então, nós temos aqui uma função dada por uma expressão com duas raízes quadradas, né? E nós temos que impor como condição de existência que essas raízes existam, né? Para que a primeira raiz exista, y menos x tem que ser maior ou igual a zero, então y tem que ser maior ou igual a x. Y igual a x indica que esse número está sobre a reta, sobre a função identidade. E se y é maior do que x, nós temos então que isso está acima da reta, o y está acima. Se você observar aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos o ponto 1 e 1. 1 e 1. 1 para x, 1 para y. Se eu pegar o ponto 1 e 2, para o qual y é maior que x, ele vai estar aqui dentro, né? Então, essa região corresponde a y menos x maior que zero. Para que a outra raiz exista, é necessário que 1 menos y seja maior do que zero. Então, isso significa que y é menor ou igual a 1. Y igual a 1 é a função constante, y menor do que 1 é a região que está abaixo. E aí, para que essa função exista, o ponto xy tem que obedecer simultaneamente às condições de existência das duas raízes. Então, eu quero uma região que esteja ao mesmo tempo acima da reta y igual a x e abaixo da reta y igual a 1, né? Que seria essa região aqui, abaixo de y igual a 1 e acima de y igual a x. Então, esse seria o domínio, y maior ou igual a x e y menor que 1, e a região está aqui, né? Então, essa função ela só existe nessa região aqui. Gráficos em curvas de nível. A maneira mais usada para representar uma função de duas variáveis graficamente é o método das curvas de nível. Nesse método são analisadas as curvas Z0 igual a f de xy, Z1 igual a f de xy e assim sucessivamente, de forma a serem construídas as curvas em planos paralelos ao plano XY em várias alturas. Então, basicamente, nesse método nós adotamos valores de Z fixos e analisamos como seria a curva em cada plano. E aí depois nós distribuímos essas curvas ao longo do eixo Z para ter uma ideia do formato da curva, né? Essa seria a ideia, por exemplo. Aqui nós temos essas curvas de nível, elas ajudam muito nos projetos de topografia, no entendimento de relevo, né? Então aqui nós temos regiões de uma mesma altura, né? Então quando nós pensamos isso no R3, então você tem uma região aqui que está mais alta, outra região que está mais baixa e assim sucessivamente. Aí você tem um mapeamento da superfície tridimensional.
E na prática, né, vamos ver um exemplo, é construir o gráfico de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós percebemos que quando adotamos valores de z, obtemos o quê? Para z igual a zero, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero é um ponto, que é a origem. Para z igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, nós temos uma circunferência de raio 1. Para z igual a 4, temos uma circunferência de raio 2. Para z igual a 9, a circunferência de raio 3. Então, temos várias circunferências de raios distintos, uma para cada altura. Aqui é para z igual a 0, para z igual a 1, para z igual a 4, que o raio é 2, para z igual a 9, que o raio é 3. E aí, para fazer o gráfico tridimensional, nós vamos desenhar essas curvas em cada altura. Então, nós temos aqui o ponto, aqui na altura z igual a 1, z igual a 4, z igual a 9 e assim sucessivamente. E aí, quando nós fazemos isso, nós vamos ter o quê? Uma ideia do perfil dessa curva. E aí, óbvio que se a gente pegar um programa gráfico, né, ele vai fazer mais curvas, né, e o computador ele tem como fazer um número grande de cálculos simples de uma maneira rápida, e aí ele vai projetar essas curvas em cada altura, e aí nós temos o que a gente chama de superfícies de curvas de nível. E essas curvas de nível, em conjunto, formam o gráfico. Então, as superfícies de nível servem para, quando a gente não tem um programa gráfico para construir o gráfico da nossa função, para a gente ter uma ideia de qual é o formato dessa curva. E agora a gente vai falar das funções de três variáveis, né? Então, seja D contido em R3, uma função que associa cada terna x, y, z a um número denotado por f de x, y, z real é denominada função de três variáveis. E aí, nesse caso, nós temos o que? Cada ponto do espaço está associado a um número real, né? Por exemplo, como é que a gente pode ter um exemplo prático disso? Se nós estamos numa sala, a sala pode ser considerada o R3. Para cada ponto do espaço, você vai ter uma temperatura que vai variar devido a posicionamento de janelas, posicionamento de fontes de calor, posicionamento de ar-condicionado. E aí você vai ter uma função que associa cada ponto a uma temperatura. Então, nós temos uma função de três variáveis. Nós podemos também, por exemplo, pensar no fluido. Para cada ponto dentro do espaço, esse fluido tem uma determinada velocidade, né? Então, o módulo da velocidade ele é uma função de três variáveis. Por que eu falo em módulo? Porque nós estamos associando números. E a velocidade, na verdade, é uma grandeza vetorial. Então, para cada ponto, você tem um número, uma direção e um sentido. Então, para mapear a velocidade propriamente dita, a gente precisa de uma função vetorial, que é um assunto que está um pouco mais adiante. Mas para mapear o módulo, é uma função de três variáveis. Vamos a um exemplo agora. Determine e represente graficamente as superfícies de nível da função f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E aí a ideia de superfícies de nível é similar a ideias de curvas de nível. Para cada valor de f de x, y, z, nós temos uma superfície. E se nós construirmos essas superfícies, né, nós vamos ter as superfícies de nível. Uma superfície para cada valor da função. Então, veja, se nós adotarmos valores para f de x, y, z, quando f de x, y, z é zero, nós obtemos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a zero, que é o ponto, que é a origem. Para z igual a 1, para f de x, y, z igual a 1, nós obtemos uma equação de esfera de raio 1. Para f de x, y, z igual a 8, nós obtemos a equação de uma esfera de raio 2. Para 27, nós obtemos uma equação de esfera de raio 3. E se nós construirmos, né, nós temos aqui as superfícies de nível. No caso, para f de x, y, z, 0, 1, 2, 0, 1, 8, 27 e assim por diante. A aplicação prática disso daí, por exemplo, você poderia dizer que a distribuição de temperatura da sala obedece essa função.
E aí nós teríamos aqui, por exemplo, a temperatura 0, aqui a temperatura 1. Então esses pontos têm temperatura 0, esses pontos têm temperatura 1, esses pontos têm temperatura 2. E aí cada superfície dessa seria o que a gente chama de isoterma, certo? Então são pontos de mesma temperatura, certo? São pontos em que a velocidade do fluido é igual, certo? E assim sucessivamente. Então eu agradeço a presença virtual e atenção de todos e todas, né? E sugiro fortemente que vocês vão pegar os livros de cálculo, volume 2, e resolver exercícios. Esse tema é relativamente simples, mas nós vamos precisar ter um entendimento muito claro dele nos assuntos que estão por vir. Até logo.